meus queridos amigos, no Ideal Espírita, formulamos votos que o Senhor encontre abrigo em nossos corações. O tema solicitado pela organização da casa é o mecanismo da obsessão. E estaremos dividindo esta palestra em algumas etapas, e para isto, o nosso PowerPoint, para que vocês possam visualizar do que falaremos hoje. É óbvio que um assunto desta complexidade exige muito mais tempo. No entanto, o nosso objetivo para esta palestra é fazer uma síntese que não seja simplória, mas abrangente nos nossos pontos mais imediatos. A palestra iniciaremos com... Vocês conseguem visualizar o meu PowerPoint? Sim ou não? Sim. Sim. Perfeito. Começaremos falando sobre as ondas. Daremos uma explicação superficial sobre ondas. Definir o que é obsessão, apresentar técnicas de obsessão, as consequências da obsessão, no micro, isto é, no individual, no meso, na sociedade, e toda a humanidade, o macro. Fazermos um alerta sobre os desafios, os perigos da obsessão, e também, óbvio, apresentar uma profilaxia para a obsessão. Por que falar sobre ondas? Ora, o instrutor, o guia, o mentor de Francisco Cândido Xavier afirmou que nós vivemos em um universo de ondas. Tudo na vida é onda. Aliás, nas partes subatômicas da matéria, até hoje os grandes físicos fazem os experimentos para poder saber da dualidade do elétron. Mas a palestra não se trata de ser uma abordagem científica, no entanto, apenas uma síntese sobre o que é onda. E para isto, temos aqui esta figura mostrando como existem diferentes tipos de ondas. Nós temos as ondas baixas, as ondas de rádio, as micro-ondas, o infravermelho, que é o calor. Calor nós o recebemos em forma de ondas. E temos aqui, nesse espectro tão pequeno em comparação ao restante da figura, é o espectro das cores, aonde que o nosso olho consegue captar as vibrações que o nosso olho pode registrar e podemos enxergar as cores. Por isso que aquilo que é infravermelho, já nós não conseguimos captar, que seria abaixo do vermelho, e o ultravioleta, que está acima. No entanto, nós recebemos o efeito destas ondas, porque temos que usar, por exemplo, óculos ultravioleta, que protege os nossos olhos desses raios. Temos aqui depois os raios X e também os raios gama. Raio X é de uma utilidade enorme para o diagnóstico, e os raios gamas, que servem para tratamento de câncer através da radiação. Então, o que faz com que estas ondas sejam diferentes uma das outras? Na realidade, elas são todas ondas sinoidal. E nós temos, por exemplo, o conhecimento da rádio AM. É uma rádio que utiliza, é uma tecnologia que utiliza das ondas de rádio, modificando a sua amplitude. E nós temos as estações que utilizam das ondas FM, que na realidade são o mesmo tipo de onda, mas se modifica a frequência destas ondas. Acompanhemos aqui o raciocínio com outras figuras. Então, nós temos aqui também esta outra aqui, imagem, mostrando o tamanho das ondas, e à medida que estas ondas elas vão encurtando de tamanho, vão representar outros fenômenos em
a natureza. Estas ondas, elas propagam em todas as direções. Quando estamos, por exemplo, no mar, nós vemos a onda que está propagando pela água, né? E é um movimento tridimensional. E esse tipo de onda, que é a onda de rádio, ela propaga em todas as direções, só que ela não está propagando pelo médium água, e sim pelo médium do eletromagnetismo, que explicaremos aqui em alguns momentos. Então, nós temos as redes transmissoras, que enviam sinais eletromagnéticos. Que sinais são esses? Ora, é porque a antena de rádio, ela tem um magneto e por ali passa uma corrente de eletricidade, criando assim ondas eletromagnéticas. Então não são ondas de ar, não são ondas de água, não são ondas de um tecido, são ondas feitas de eletromagnetismo. É uma corrente de elétrons que passam pelo magneto, fazendo estas ondas que levam informação auditiva, visual, digital no nosso tempo moderno. O interessante é notar que nós não percebemos estas ondas através dos nossos 5 sentidos, 7 sentidos e outros mais. E por que não? Porque os nossos sentidos, eles estão limitados a captar uma certa frequência de ondas. Daí, o que não é cor, o que não é calor, o que não é ultravioleta, o que não é calor pelo infravermelho, é muito difícil de nós captarmos. Para isso, nós temos os aparelhos. Então, neste momento, você sentado nesta palestra, você está bombardeado de ondas eletromagnéticas, ondas de várias rádios de AM, ondas de várias rádios de FM, ondas de celular. No entanto, estas ondas você não consegue registrar pelos sentidos do corpo. Este argumento tão antigo da pessoa dizer eu só acredito se vejo, eu só acredito se tocar, é um argumento extremamente ultrapassado. Porque neste momento você está banhado destas ondas. No entanto, você não consegue cheirar, não consegue pesar, não consegue pegar, não consegue sentir. No entanto, você está rodeado dessas ondas. É um princípio muito importante entendermos isso. E temos aqui as ondas que são transmissores e estes aparelhos que nós precisamos para poder detectar estas ondas. Então, a onda sonora, cujo ar é o médium que transmite o som da minha boca até o ouvido de vocês, estas ondas, elas são decodificadas por o instrumento auditivo e o cérebro interpreta este código que é transformado em código elétrico mesmo, dentro do cérebro, através dos neurônios, para que possamos registrar os sons. Agora, quando os nossos 5 sentidos não conseguem captar estas ondas, como as ondas de rádio, por exemplo, ondas que levam imagem e som, que é a da televisão, nós precisamos de um receptor para poder decodificar. Logo, nós temos aqui a antena com uma transmissão de rádio, 2 pessoas conversando em uma rádio. E temos um indivíduo que está dirigindo este carro vermelho e está procurando a escutar a estação que transmite o conteúdo que lhe apetece. É óbvio que a antena do carro que eu coloquei aqui não é deste tamanho. Nós colocamos apenas para que possamos salientar que é a antena do carro que está recebendo o sinal. Nós temos, então, aqui à nossa esquerda, a antena, que chamamos de transmissor. E à nossa direita, o rádio do carro, que chamamos de receptor. Como explicamos antes, a antena do carro está o tempo todo bombardeada de ondas.
de diferentes estações. Por exemplo, estações de música clássica, estações de rock clássico, estações de rock pesado, estações de música latina, e assim também as ondas de celulares. As pessoas não se dão conta de como que estamos mergulhados nessas ondas o tempo todo. Então, a pergunta é: se o carro está sendo banhado dessas ondas, como é que nós escutamos várias conversas que são efetuadas por celular ao mesmo tempo? Como é que não escutamos várias rádios ao mesmo tempo? Ora, é porque dentro do carro nós temos o botão sintonizador, uma palavra de extrema importância para entendermos o conceito do mecanismo da obsessão. Temos o botão sintonizador, que nós giramos de acordo com a nossa vontade. Então, o que nós temos aqui? Nós temos, numa rádio, duas pessoas conversando para enviar a mensagem, o receptor do rádio, o motorista, que está querendo uma distração ou algum tipo de aprendizado. O que é que define qual é a estação de rádio que o motorista vai escutar? Ora, o que define é a afinidade. Isto é, existem várias estações de rádio e existem rádios de música clássicas, de músicas latinas, músicas internacionais como um todo, e o motorista vai então mudar o botão sintonizador, procurando a estação que está enviando as ondas eletromagnéticas que são compatíveis com o seu gosto, com a sua preferência musical, com a sua preferência de um tema, de um documentário. Então, eis que o motorista escolhe aquilo que mais lhe apetece à sua vontade. Um conceito muito importante. Nós sintonizamos com aquilo que queremos. Então, através do botão sintonizador, selecionará de muitas estações aquela que está enviando o conteúdo que lhe mais agrada. Chamamos isto de afinidade da estação de rádio com o receptor, o motorista. Há aí uma afinidade de gostos. E o que acontecerá neste momento? A rádio enviará a onda eletromagnética, como muitas rádios estão enviando as ondas eletromagnéticas. E o motorista do carro, através da mudança do botão sintonizador, está também modulando o receptor para captar aquela onda específica. E o que acontecerá? Haverá, então, entre o transmissor e o receptor, uma conexão destas duas ondas. E isto se chama sintonia. Outra palavra de extrema importância para compreendermos que o transmissor e o receptor entram em conexão porque estão na mesma faixa vibratória, estão na mesma onda, a ressonância entre o transmissor e o receptor. Esta conexão faz com que haja a sintonia, e a sintonia é uma função da afinidade. Nós ligamos a rádio, a televisão, telefonamos para alguém, de acordo com as afinidades. E logo, através do aparelho, nós temos a sintonia. E o que isto tem a ver com o mecanismo da obsessão? Ora, por um simples fato. Porque nós, seres humanos, somos antenas transmissoras e também somos aparelhos receptores. E nós conectamos uns aos outros através da afinidade. Eu
transmito os meus pensamentos, verbalizo-os pelo instrumento vocal, e aqueles que desejam conversar comigo, há um certo ponto de afinidade. Talvez eu estou à procura de um objeto e com quem eu falo está vendendo aquele objeto. Qual é a afinidade? O objeto. E a partir da negociação deste objeto, estamos falando do mesmo assunto, a sintonia entre estas duas mentes. Então, nós somos antenas receptoras e transmissoras. Há aí, então, uma sintonia entre estas duas criaturas. Sintonia em função da afinidade. É interessante notar que não só nós recebemos ondas, mas também nós transmitimos ondas. E no livro Mecanismo da Mediunidade, aquele gráfico que eu apresentei do espectro das ondas mentais, a última onda a ser mostrada ali são as ondas gama, que servem para radiação, para poder tratar o câncer. O meu filho teve um câncer renal, depois esse câncer viajou para o pulmão, e durante 6 semanas ele teve que fazer radiação. Toda vez que ele ia fazer a radioterapia, é óbvio que ele, sendo apenas um bebê, não podia receber uma ordem de ficar imobilizado para receber a radiação. Era necessário colocá-lo para dormir, uma anestesia, e ele ficava por 15 minutos desacordado, recebendo a radioterapia. Então, esses rádios, enviados por uma máquina específica, estavam matando as células cancerígenas de seu pulmão. E André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, afirma que as ondas espirituais, as ondas mentais, elas são muito mais curtas e a frequência muito mais alta, além destas ondas de gama. É um assunto para ser refletido. Um livro bastante complexo que poderíamos quase afirmar que, se o indivíduo não tem um curso básico acadêmico de química, de biologia e principalmente de física, ficará quase que perdido, sem entender o que está lendo. Eu acho esse ponto bastante interessante porque o Francisco Cândido Xavier, que foi instrumento deste livro, no programa Pinga Fogo, de 1968, foi interrogado por Herculano Pires o que ele tinha para dizer sobre o livro, o que ele achou do livro, como ele se sentiu no livro. E o Chico, demonstrando a sua vera humildade, virtude esta tão difícil de ser incorporada, afirmou que ele se sentiu muito feliz de ser instrumento do livro, mas que, para ser honesto ao público, ele não tinha entendido praticamente quase nada do que ele tinha escrito. E por quê? Porque ele próprio afirmava que ele precisava de ter uma formação acadêmica para entender o conteúdo daquele livro, e outro também, intitulado Evolução em Dois Mundos. Seria isto aí uma evidência de que o conteúdo veiculado pelo médium era muito mais acima da intelectualidade do próprio veículo, apontando aí a real existência de espíritos utilizando de um ser para poder escrever. Voltemos aqui à figura para poder compreender que a afinidade ela pode gerar sintonia entre o transmissor e o receptor. Mas nós sabemos, através da literatura espírita, que nós estamos em um mundo de ondas, não só do plano material, mas também o plano espiritual. Para muitas pessoas que não escutaram sobre esse assunto, e aqui eu abro um parêntese, porque toda vez que publicamos um material na internet, no YouTube, eu sempre levo em consideração que leigos estarão escutando o material. Logo, não se trata, a nossa intenção não é estar subestimando o conhecimento de vocês que aí participam de uma escola espírita. É porque, como o material vai ser apresentado no YouTube logo após, podemos estar correndo risco de transmitir uma informação que é bastante avançada para quem nunca conheceu. Logo, temos que estar definindo
estes termos básicos. E desencarnado é a criatura que não está dentro da carne, dentro do corpo físico. E quem está encarnado, o prefixo em significa dentro, dentro da carne, é alguém que nós chamamos de vivos. Né? Vivos estamos todos nós, fora ou dentro do escafandro terrestre. O que define a nossa morte ou a nossa vida é a nossa consciência dos nossos deveres. Tema para outra palestra. Logo, o indivíduo, ao sair do corpo, pelo processo de desencarnação, a ação de sair da carne, encontrar-se-á no plano espiritual com as mesmas inclinações, hábitos, tendências, e com esses hábitos, tendências, inclinações, criará as suas afinidades e sintonizará com mentes que pensam como ele. Logo, esse processo nós chamamos de obsessão. Quando um indivíduo doente no plano espiritual sintoniza com alguém que está no plano material. E sintoniza para poder prejudicar, para poder fazer justiça com as próprias mãos. A obsessão, segundo definida pelo codificador da filosofia espírita, Hippolyte Léon Denisard Rivail, conhecido pelo seu pseudônimo de Allan Kardec, afirma que a obsessão é uma influência perniciosa de uma mente sobre a outra mente. Então, temos na figura a mente de um desencarnado influenciando a mente do encarnado. No entanto, falamos há alguns segundos que nós somos mentes receptoras e transmissoras. Logo, esta obsessão pode ocorrer em duas mentes independentes da situação que se encontra. Isto é, um espírito, alguém que saiu da carne, pode continuar influenciando alguém que está dentro da carne. Pode acontecer desta pessoa que está dentro da carne, sai da carne pelo processo da desencarnação, e agora há uma obsessão de uma mente desencarnada sobre outra mente desencarnada. Em palavras religiosas, uma obsessão de espírito para espírito. Mas há também as obsessões da mente encarnada a outra mente encarnada. Duas criaturas que ainda se encontram no corpo, obsidiando uma outra. Isto é, levando o indivíduo a uma influência perniciosa negativa. Só que nós criamos afinidades, sintonias, não apenas com indivíduos, mas também com um grupo de pessoas. Logo, temos aí uma afinidade entre grupos de indivíduos. Estes grupos podem estar encarnados, 10 pessoas encarnadas, influenciando 10 pessoas encarnadas. Ou 30 pessoas desencarnadas, influenciando 10 pessoas desencarnadas. Ou nós temos aí 20 pessoas desencarnadas, influenciando 30 pessoas desencarnadas. Não estamos dando ênfase no número de pessoas que influenciam umas às outras, mas esclarecendo que há esta influência de indivíduo para indivíduo, de grupo para grupo. Como que funciona a obsessão? Por acaso, as pessoas que estão no plano espiritual e buscam prejudicar alguém que está no plano material, como que ocorre esta influência, o mecanismo? Qual é a técnica realizada? Ora, a técnica é a mesma técnica que sempre foi utilizada aqui no plano material. Quando falamos entre plano material e plano espiritual, o indivíduo que tem um atavismo religioso muito arraigado acreditará que o plano espiritual é em algum lugar acima do planeta Terra. Mas a realidade é que nós estamos dentro do plano espiritual. O plano material está dentro do plano
espiritual. Não queremos elaborar muito a questão científica para não levá-los a um tédio, mas para sintetizar, nós temos, através dos nossos sentidos, o conhecimento de 3 dimensões: para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, para frente, para trás. Mas a física moderna, principalmente a que trata da, da temática de que é tudo feito no universo, a chamada a teoria dos cordões, que afirmam que as partículas subatômicas são como as cordas de violões, bastante pequenas, e cada vibração de uma corda desta daria em uma partícula específica. E esta teoria, ela vem dar evidências de que nós não temos 3 dimensões, e sim 11 dimensões. Então, a ciência oficial, que tem esta teoria como a mais promissora para poder fazer a união da física clássica de Isaac Newton com a física quântica de vários cientistas, um grande, o Niels Bohr, ela dá evidências através de cálculos que existem 11 dimensões. Então, aqueles que se consideram materialistas e, no entanto, dizem seguir a ciência, podem aí refletir um pouco se todo esse material religioso que foi apresentado através da revelação não seria um meio de estar afirmando aquilo que está em a natureza, mas por utilizar um jargão religioso, afasta aqueles que são de pensamentos científicos, quando na realidade a religião está em busca da verdade através da revelação e a ciência está indo ao encontro da verdade através da experimentação. Mas esta verdade, que é sempre relativa por causa do nosso conhecimento de ainda não alcançar aquilo que é absoluto, tem a mesma origem, que é a inteligência suprema do universo, a causa primeira de todas as coisas. Aquilo que se cunhou pelas religiões de Deus, e que nós, que seguimos as propostas kardecianas, sabemos que é a inteligência suprema. Mas confessamos que nós espíritas, nós não sabemos o que Deus é. O Livro dos Espíritos, que guia as nossas reflexões, afirma que, na primeira questão, o que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Mas não fala nada sobre a natureza de Deus. Se Deus é energia, se Deus é espírito, é óbvio que Deus não é um ser antropomórfico, é algo que nossos sentidos ainda não conseguem captar e muito menos a nossa inteligência possa compreender. Talvez alguns poderão afirmar que isto não é a verdade, mas depois de muitas reflexões e estudos sobre esse tema, nós temos o livro, por exemplo, A Caminho da Luz, o livro Palavras de Emmanuel, o livro intitulado Emmanuel, escrito pelo próprio Emmanuel, e Emmanuel afirma que espíritos da hierarquia dele, a quem nós consideramos um ser bastante evoluído em intelectualidade e moralidade, afirmam que pessoas do nível dele não têm a mínima ideia o que é Deus. Guardam simplesmente a certeza que Deus existe. E a física moderna está em busca de saber o que é a criação e, é claro, que no futuro vai detectar o Criador. Caso haja aí abertura para a consideração de tudo aquilo que é transcendental. Porque os nossos aparelhos de estar detectando a matéria está ainda muito aquém de detectar a matéria muito rarefeita. Inclusive, a própria teoria de cordão está longe ainda de ser comprovada por experiências por causa do tamanho das cordas que dão origem à matéria. Se é tão difícil detectar a matéria, imagine detectar a mente que concebeu tudo isso. Mas podemos deduzir através da lógica que se algo existe é porque algo foi criado. E se aqueles que rejeitam esta causa criadora
deve ser por causa do jargão religioso que é utilizado para descrever aquilo, o que é Deus. Voltando ao tópico da obsessão, então, a capacidade do indivíduo influenciar outro indivíduo sempre existiu desde que mundo é mundo. E a técnica para obsidiar, ela é muito antiga. Vamos apresentar aqui um contexto histórico que era a técnica aplicada pelos romanos. O que os romanos faziam na época do imperialismo romano, ao expandir o seu território? Eles aplicavam a seguinte técnica. Aproximavam-se de um território e observavam que o judeu, amando um outro judeu, criava uma pátria unida, uma pátria unificada. Então, paravam a invasão, observava, estudava, refletia aquele povo e notava que um judeu amando outro judeu criava a união desses indivíduos, a pátria. Com isto, o patriotismo, o amor à pátria. E afirmava o seguinte: vamos observar este povo para poder saber quais são os pontos fracos. E ao descobrir os pontos fracos deste povo, vamos ter material para dividi-los. Então, a técnica simples. Vamos observar quais são os pontos fracos deste povo, destes indivíduos, para depois sabermos como dividi-los. É extremamente importante este conceito. Já falamos que é importante entender sobre afinidade, sintonia, e este é cabal, para entendermos a obsessão. Observar pontos fracos para dominar. E assim eles observavam. E observavam o quê? Ora, as paixões humanas. A inveja, a preguiça, a cobiça, o narcisismo, que seria um amor doentio por si mesmo, derivado da lenda de Narcisos, o poder, o ciúme, o orgulho, a sexolatria. É óbvio que não é uma lista completa, mas é uma lista que sintetiza algumas das paixões que traz ao mundo e aos indivíduos os seus pesares, as suas infelicidades. E depois de observar, vejam como funcionava. Notamos que temos esse indivíduo que pensa em muito dinheiro. Então, o que faziam? Coloquemos para que ele cobra imposto dos próprios judeus. Vamos torná-lo um publicano. Então, o que acontecia? Um judeu cobrando imposto de um outro judeu dividia o povo. E o povo dividido fazia com que os romanos tinham agora fácil acesso para dominá-los. Então, vamos observar os defeitos, depois realçar esse defeito, isto é, alguém que tem cobiça, vou colocá-lo para poder manipular, coletar dinheiro. Uma das posições mais perigosas para alguém que tem cobiça. E aquele judeu que cobrava de outro judeu gerava ódio entre os judeus. Talvez fique difícil para compreendermos o contexto da época e se é melhor modernizar o exemplo. Suponhamos que o Brasil fosse invadido e um povo estrangeiro quisesse sugar toda a matéria-prima, mas os brasileiros, cientes disso, iam ficar unidos e lutar. Até que esse povo invasor chegaria à conclusão: estamos agindo errado. Nós mesmos é que estamos tentando invadir o Brasil. Vamos colocar a situação de tal forma que os brasileiros briguem com os brasileiros. Então, os argentinos invadindo o Brasil. Ao invés de um argentino bater na porta de alguém e dizer: olha, aonde está o meu imposto? Não vamos fazer isso. Vamos colocar um brasileiro cobrando imposto de outro brasileiro. Assim eles vão se detestar e fica fácil para podermos manipular aquele povo.
Disse Jesus Cristo que para nós espiritualistas, e particularmente nós espíritas, é a autoridade máxima do planeta Terra. Afirmou: todo reino dividido contra si mesmo será desolado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Mateus, capítulo 12, versículo 25. Disse o ínclito codificador Allan Kardec: assim como há espíritos protetores das associações, das cidades e dos povos, espíritos malfeitores se ligam aos grupos. Vejam que afirmação muito interessante. Nós sabemos que aqueles que avançam em conhecimento e moralidade, depois que aprendem a domar a si mesmos, a desenvolver todo o seu potencial, ficam responsáveis por outros indivíduos. Estas pessoas chamamos de anjo guardião, espírito protetor, espírito guia. Guia porque está nos apontando rumo, não está fazendo o trabalho que nos compete, está apenas apontando rumo. Então, existem guias de indivíduos e aquele ser que chegou a esta posição, que nós chamamos de anjo guardião, pelos seus próprios méritos, depois de muito trabalhar como um anjo guardião de um só indivíduo, passa a ser um guia de um grupo, é promovido na sua capacidade de guiar, de orientar, e agora é um espírito guia, um anjo guardião de todo um grupo familiar. E assim, esta escada ascensional, ela vai ao infinito. Então, existem os indivíduos que já evoluíram em inteligência e também em moralidade, que guiam cidades, outros guiam estados, outros guiam país, e aquele que guia o mundo. Este, para nós, é a entidade que foi chamada de Jesus, Jesus Cristo. Jesus, o Cristo, o ser que incorporou o amor perfeito. Aquilo que nós sabemos de Jesus é até onde a nossa mente alcança. O que Jesus mostrou de si mesmo para nós é até onde a nossa mente consegue captar à medida que vamos evoluindo, porque é um ser transcendental. Nós encontramos no livro A Caminho da Luz a afirmação de que o planeta no qual Jesus Cristo fez a sua evolução, porque este ser supremo que chamamos de Deus não tem preferências e preterências, não existem indivíduos privilegiados ou esquecidos. Todos começamos da mesma forma, simples no, na fisiologia e ignorantes no conhecimento. Todos temos que fazer esta trajetória ascensional. Tudo é fruto do esforço, do trabalho. Há uma lei no universo chamada lei de progresso que obedece à meritocracia. Não é quem conhecemos, é o quanto nós nos esforçamos. E este ser, Jesus Cristo, que foi o máximo de representação das leis morais aqui no planeta Terra, afirmou isto, que nós não podemos subsistir se há divisão entre nós mesmos. E Allan Kardec, fazendo uma análise disso, afirma que há espíritos protetores de grupos, de famílias, e por que não dizer, de casas religiosas. Mas, da mesma forma que existem esses grupos, existem os indivíduos que também se ligam para prejudicar os outros. Voltemos aqui na citação. Espíritos malfeitores se ligam aos grupos, do mesmo modo que aos indivíduos. Ligam-se primeiramente aos mais fracos, aos mais acessíveis, procurando fazê-los os seus instrumentos e gradativamente vão envolvendo os conjuntos. Livro dos Médiuns, item 340. Há uma técnica. Esses espíritos malfeitores, eles se ligam aos mais fracos. Fraqueza que não é de musculatura. Fraqueza é de moral. O indivíduo que se deixa levar por estas más inclinações se torna instrumento desses malfeitores para poder comandar os grupos. Veja só, se nós ainda sentimos inveja,
ciúme, preguiça, cobiça, desejos lascivos por uma pessoa, que seria a sexolatria. Tudo isto é natural. Sentir estas emoções é natural, porque faz parte do nosso processo evolutivo. Agora, a grande diferença está quando nós conseguimos domar estas emoções e não atuar sob o impulso destas emoções. Então, a pessoa pode sentir ciúme, por exemplo, mas não demonstrar, não expressar o ciúme através de ações. O indivíduo pode ter pensamentos lascivos, sexolatria, vícios mentais, mas não expressar esses vícios. Pode ter cobiça, pode ter ressentimento, raiva, porque faz parte do seu processo de evolução antropossociológica. Agora, na afirmação de Allan Kardec, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, vamos encontrar a definição do verdadeiro espírita, isto é, da pessoa de bem. É aquele que se esforça para domar as suas más inclinações. Não é uma pessoa isenta de más inclinações. É alguém que se esforça para domar estas inclinações. Logo, sentir essas emoções é natural. Agora, expressar essas emoções através dos nossos atos, prejudicando as outras pessoas, isto que seria um grande prejuízo individual e para as outras pessoas. E temos aqui a afirmação do Manuel Filomeno de Miranda, que foi jornalista, escritor, enquanto encarnado, escreveu um livro bastante interessante, chamado Trilhas da Obsessão. Neste livro, no capítulo Os Gênios das Trevas, afirma como que estas entidades muito doentes no plano espiritual, se estão doentes no plano espiritual, porque estavam doentes enquanto encarnadas, utilizam aqui das táticas do sexo, do dinheiro, do narcisismo, do poder. Como explicamos antes, isto é apenas uma pincelada do assunto, e não há como nós aprofundarmos. Mas quais são as consequências individuais, que é o micro, o meso e o macro? Ora, se nós estamos buscando a nossa melhora, se estamos substituindo ignorância por conhecimento, vamos nos sintonizar com o nosso anjo guardião, que nos deseja o bem, que quer o nosso progresso. Aprendemos no Livro dos Espíritos que o nosso anjo guardião não se cansa de escutar as nossas rogativas. Pelo contrário, deseja que nós nos esforcemos sempre para estar em comunicação. Agora, se eu não estou afinando, sintonizando a minha mente com esse tipo de propósito, com essa emoção, para estar ligado ao meu anjo guardião, é bem provável que eu estarei sintonizado com outras mentes. Logo, eu me sintonizando com outras mentes, estas mentes perversas, doentias, elas quererão me manipular por vários motivos. Primeiro, há inimigos nossos de outras reencarnações. Alguém que nós prejudicamos. Alguém que, quando nós estávamos sentindo todas aquelas emoções, mas sem nenhum conhecimento para domá-las, expressamos as emoções e prejudicamos as outras pessoas, através do orgulho, do egoísmo, e isto resultou numa inimizade. Prejudicamos alguém, nós usurpamos os valores de uma pessoa, traímos, e logo passamos a ter um inimigo em função do mal que nós fizemos àquela pessoa. Este meu inimigo, que pode ser de uma reencarnação passada, prossegue no plano espiritual. E a infelicidade desta pessoa doente no plano espiritual é a minha felicidade. Então, o que é que esse indivíduo doente deseja fazer? Me fazer infeliz. E por isso me busca a influenciar de uma forma doentia para tudo quanto possa me prejudicar. Logo, todo pensamento que é de autodepreciativo, autodestrutivo, não pode ser
influência de bons espíritos, e sim de pessoas que nos desejam prejudicar. Temos também, além de inimigos de outras encarnações, inimigos gratuitos. Quem são estes inimigos gratuitos? São pessoas que têm raiva, pessoas no plano espiritual, espíritos desencarnados, que têm raiva daqueles que divulgam o bem, daqueles que agem acertadamente. Porque toda vez que você esparge a luz, estará incomodando aquele que compraz nas trevas. Observe no nosso plano prático da nossa profissão. Suponhamos que num trabalho tem 10 preguiçosos. E há uma harmonia entre os preguiçosos, porque a afinidade entre eles é não gostar de trabalhar. Então há amizade entre esses 10 preguiçosos. Eles estão convivem muito bem um com o outro. Agora, chega naquele trabalho uma pessoa eficiente, uma pessoa que demonstra produtividade. E aí a bomba explode, a confusão começa. E por quê? Porque o indivíduo eficiente revela automaticamente a ineficiência dos preguiçosos. Então, por que todo aquele que esparze a luz incomoda aquele que se compraz nas trevas? Se você está envolvido no movimento religioso, se você é muçulmano, judeu, católico, protestante, hindu, espírita, e está se esforçando para ser um melhor indivíduo, é bem provável que incomoda pessoas no seu convívio profissional, familiar, social, porque se você está fazendo o esforço de ser uma melhor pessoa, você revela para essas pessoas o que elas deveriam estar fazendo. Foi o que Jesus Cristo afirmou ao dizer que nós somos cartas vivas. Paulo de Tarso afirmou que nós somos cartas vivas de Jesus endereçada à humanidade. Isto é, o seu exemplo é uma carta de Jesus Cristo para o vizinho, para um amigo, para um colega de trabalho, o que aquela pessoa devia estar fazendo. Se você está num grupo de 10 fumantes, para de fumar, pronto. Confusão aberta, porque aqueles que gostam de fumar ficará incomodado com aquele que deixou de fumar. E assim, em vários exemplos. Logo, é necessário ter muita coragem para agir acertadamente. E todos nós espiritualistas, em geral, temos que tomar bastante cuidado com esses tempos modernos nos quais estamos vivendo. O prejuízo da obsessão individual é claro. Nós estamos criando o sofrimento para nós mesmos. Mas um indivíduo que é desequilibrado tem uma tendência a estar desequilibrando as outras pessoas, que seria então o efeito da obsessão no nível mezzo, que seria os familiares mais próximos, a família de segundo grau, pessoas que têm esse nosso convívio. Uma pessoa desequilibrada tem a tendência a desequilibrar as outras pessoas. Como o nosso passado reencarnatório é mais feito de falências do que vitórias, a nossa tendência de sintonizar com o que não presta é maior do que sintonizar com aquilo que é bom, que é salutar. Isso não significa que nós estamos fadados à miséria moral. Não se trata disso. É um alerta para que venhamos vigiar e orar, como disse o Cristo. O que é vigiar? Manter os olhos bastante abertos para nós estarmos olhando, observando, analisando situações alçapões para não cairmos. Porque aqueles inimigos do passado, juntando-se aos nossos inimigos gratuitos, preparam-nos ciladas para cairmos. E com isso nos prejudicamos individualmente e nesse nível médio, as pessoas mais próximas e, por que não dizer, os grupos religiosos. Mas temos o efeito da obsessão no nível macro, as cidades, o país. E, pessoalmente, nós nos preocupamos muito com isso, porque estamos vendo um avanço do secularismo. É um movimento materialista que tem por objetivo desfazer da crença espiritual. A espiritualidade seria acabar com o espiritualismo. Espiritualismo é qualquer crença
que afirma Deus existir, existem consequências dos nossos atos e a alma é imortal. Espírita é aquele que crê nessas três propostas e, ao mesmo tempo, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade das existências. Então, nós espiritualistas, isto é, muçulmanos, católicos, budistas, temos que estar bastante atentos com o momento atual que nos encontramos, principalmente depois da pandemia, que vemos aí como está hoje comprovado a origem da pandemia, e antes nós não podíamos nem falar, nem levantar hipótese de como e da origem do vírus. Notamos com as lentes de um psicólogo que tudo multiplicou. As reuniões presenciais, em tudo quanto exalta o prazer sensorial, continuam. Veja, por exemplo, que aqui nos Estados Unidos, as casas que vendem bebidas, os liquor stores, não fecharam na pandemia. Aliás, houve um lucro de aproximadamente 42 bilhões, bi com B, né? 42 bilhões em consumo de álcool, mas fecharam as casas religiosas. É muito interessante observar que as casas de prazeres sensoriais continuam cheias, lotadas. Os circos, tudo que é pão para encher a barriga e circo para distrair a mente, continua lotado. Por exemplo, ninguém vai para o futebol numa reunião virtual. Vamos em corpo presencial. Queremos estar lá. E assim, tudo quanto é prazeroso aos nossos prazeres sensoriais, aos nossos sentidos do corpo. No cinema, por exemplo, não queremos ir virtualmente, queremos estar presencialmente. E é muito bom que vamos, porque a economia precisa que o sangue neste organismo, que é o dinheiro, possa circular. Mas, quando se trata das casas religiosas, vemos que o mesmo fenômeno não aconteceu. As pessoas perderam o hábito de ir às casas religiosas. Se você hoje está nos escutando, fazemos um apelo, né? Muçulmano, telefone para o seu guia religioso, o imame, e volte para a mesquita. Judeu, telefone para o rabi, volte para a sinagoga. Católico, telefone para o padre, volte para a igreja semanalmente. Protestante, volte para o templo espírita, volte para o templo religioso. Espíritas, voltemos à universidade espírita presencialmente. Eu estar falando aqui com vocês através do computador é para mim bastante desconcertante, porque nós não vemos a reação das pessoas. E muitos escutam dentro de casa com mil e uma distrações. Às vezes coloca um ponto da internet só para falar que está presente, mas não está prestando atenção. E conhecimento não passa, não se absorve por processo de osmose. É necessário estarmos prestando atenção. Escutando um líder religioso, ele afirmou que assistir uma palestra, uma pregação, um culto via internet é o mesmo de assistir um fogo. É claro que é muito diferente do que estar diante de um fogo, sentindo o calor. Se você não pode frequentar uma casa religiosa próxima de você, ótimo que tem a palestra virtual. Mas para você que está perto e não voltou, preste muita atenção, porque isto não é o seu anjo guardião te inspirando para que você fique dentro de casa com a sua escola religiosa tão próxima de você. Nós, indo à reunião presencial, acalentamos um ao outro espiritualmente. As nossas vibrações se somam. Já passou e muito tempo da hora de voltar. Na realidade, considero que não deveria nem ter fechado, que esse isolamento deveria ter sido vertical.
isto é, pessoas selecionadas e não horizontal, que prejudicou e muito a nossa sociedade. Trabalhando com famílias e crianças, afirmo para vocês que nós não temos dado conta. Eu recuso novos casos todos os dias, de 15 a 20 casos. Os nossos trabalhadores não dão conta. 19 psicólogos que trabalham sob a nossa supervisão. Se tivéssemos 50 trabalhadores, os 50 estariam ocupados. E por quê? Porque a pandemia, o fecha-fecha das escolas, prejudicou e muito as crianças, que ficaram isoladas, crianças que já gostam de. Já têm uma tendência a ter a vergonha, a um alto senso muito exacerbado da própria aparência, esconderem atrás das câmeras. Professoras que ficaram esgotadíssimas de estarem ensinando através das câmeras, ao ponto que as crianças fingiam que estavam aprendendo e as professoras fingiam que estavam ensinando. E tudo isso criou esse clima que poderíamos dizer que é uma obsessão coletiva. E dentro dessa obsessão, as pessoas grudadas na tela de televisão, absorvendo todas as informações perturbadoras possíveis. E alguns ganharam a Covid-25, outros Covid-30. Por quê? Porque nós quase que nem fechamos a nossa instituição. E quando voltamos a ver certas pessoas, essas pessoas quase que dobraram de tamanho. Ganharam 30 libras, 40 libras, porque com medo, o tempo todo assistindo televisão, a amigdala super excitada, criando um estresse horrível, a pessoa foi se embriagando de tanto comer e se encontra nesse estado deplorável de saúde. Esta obsessão coletiva. E estes seres que estão no plano espiritual, que desejam acabar com a espiritualidade como um todo, estão a todo vapor e encontraram um momento muito oportuno de fazer isso, porque há excessos de distração de toda ordem. É muita mídia social, é muita Netflix, é muito filme, é muito seriado e pouca espiritualidade, pouco estudo, pouca reflexão. Chega um problema, encontra a pessoa totalmente despreparada para superar aquilo. Logo, é um dever de todos nós voltarmos aos nossos compromissos espiritualistas e nós espíritas, com maior razão, voltarmos à nossa universidade da alma, que é o abençoado Centro Espírita. Aí temos esses grupos que estão causando tantos problemas. Vejamos, por exemplo, esta técnica de estar buscando os pontos fracos para dividir. Indivíduos que levam total desconsideração à proposta de Deus. Ontem mesmo, uma mãe me buscou para afirmar que o seu filho está sendo doutrinado na universidade para não crer em Deus. Coisa mais comum. Os professores desespiritualizando esses jovens, que chegam espiritualistas e saem ateus. E, claro, se é ateu, a busca da felicidade é usufruir o prazer sensorial de imediato. E para isso eu tenho que ter dinheiro. E se eu não tenho dinheiro para ter prazer sensorial, vou entrar em depressão. E logo, se eu não tenho como sair da depressão, qual é a falsa solução? O suicídio. Uma coisa levando a outra. E estas ideias vão permeando todos os setores da sociedade, inclusive o próprio espiritualismo e o espiritismo. Vejamos, com todo respeito, a loucura de pessoas afirmarem espíritas à esquerda. Leva os indivíduos a induzir que o espiritismo não é inteiro, que o espiritismo é feito de partidos. Porque se há os espíritas à esquerda, há espíritas à direita. Não tem espíritas à direita. Existem espíritas. E aqueles que se afirmam espíritas à esquerda estão causando um grande prejuízo à sociedade como um todo, porque o espiritismo veio para poder acabar com o materialismo, mas com estas propostas vai estar acabando com a própria espiritualidade, está contribuindo para a desunião, para a criação de partidos. Partidos na política é extremamente saudável, para que um grupo vigie outro grupo. Agora, partido religioso é extremamente prejudicial, com ideias
que vem para poder acabar com a sociedade através dessa manipulação. Da mesma forma que mostramos os romanos manipulando os judeus, separando os grupos entre negros e brancos, pessoas que prejudicam e as vítimas, vitimização por toda parte, a destruição da meritocracia e os grupos que se dividem por causa das preferências, das suas afinidades sexuais. Tudo isso com o propósito acabar com a espiritualidade como um todo. Vem com a falsa máscara da virtude, afirmando dizer fazer justiça social, quando, na realidade, a consequência disso é a destruição da espiritualidade e do descrédito do espiritismo como filosofia espiritualista, como proposta de renovação. Não é uma crítica, é uma análise que pedimos às pessoas para poder refletir com muito carinho, porque pode resultar isso em graves consequências para si mesmo e para as outras pessoas. Qual é a profilaxia para a obsessão? Como nós evitarmos as obsessões? Ora, muito estudo, substituindo ignorância por conhecimento, muito trabalho, para que nós venhamos a sintonizar com aqueles que são eficientes anjos que guiam a humanidade, para poder, desta forma, estar amenizando e consolando a dor das pessoas. Aí está a profilaxia, muito estudo, muito trabalho, e, em particular, para este momento, que volvemos às nossas casas religiosas, em particular, nós espíritas, que frequentemos presencialmente. Quer assistir uma reunião virtual? Ótimo, mas que tenhamos como prioridade a nossa presença física mesmo no centro espírita, para estarmos estimulando uns aos outros a darmos cabo a esta responsabilidade que assumimos de estarmos divulgando a terceira revelação, sem nenhuma presunção. É apenas uma assertiva e que tem mais conhecimento, mais responsabilidade tem de estar realizando o correto. E nós espíritas, sendo os trabalhadores da última hora, conforme encontramos no 20º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, tenhamos o dever de silenciar as nossas intrigas, as nossas invejas e ciúmes, para estarmos juntos trabalhando, para que quando o Senhor peça para nós a conta de nossos atos, podemos entregar a obra pronta. Foi para isso que fomos convidados. Nesse sentido, gostaríamos de estar agradecendo aos nossos amigos de San Diego pelo carinhoso convite e formulamos votos que todos nós possamos atender este compromisso de servir. Muito obrigado pela atenção de vocês. Vou fazer o seguinte, se vocês me permitem, uma poesia em forma de oração. A poesia é de Maria Dolores, escrita pelas mãos de Francisco Cândido Xavier. Alma fraterna e boa, se o impulso da prece te abençoa quando desejas orar, buscando a segurança no Senhor, faça em qualquer lugar o teu louvor ou a tua petição. A terra inteira é um templo aberto à inspiração que verte das alturas. Mas, se desejas encontrar o mestre que procuras, atende, alma querida, desce o vale de lágrimas da vida, a imensa retaguarda onde o consolo tarda. Ouve a dor da penúria e o pranto da viuvez, volve à sombra das margens do caminho e estende os seus braços fortes aos que vagam sem norte, na saudade do lar que se desfez. Escuta os que vão, à noite, ao frio, ao vento, sem poderem contar o próprio sofrimento, famintos de carinho e de compreensão. Para, e abraça essa criança que o desprezo consome e a doença extermina. Para, ausculta a nudez, a febre e a fome dessa flor pequenina. Ouve o choro do enfermo que não tem, senão pó, lama e lágrima por leito. E à guisa de aposento, um canto estreito na terra de ninguém. Atentamente, anota em torno os brados de quem conhece a mágoa no apogeu, os tristes corações despedaçados que a calúnia venceu. Vai,
onde exista aflição, oferecendo a cada sofredor uma cota de seu amor. E aí surpreenderás um divino clarão que dúlcido irradia paz, bondade e harmonia. E em meio desta luz, escutarás Jesus, eternecidamente a dizer-te ao fundo da alma crente: alma querida, vem. Ouço-te a voz na prece em toda parte. Devo, no entanto, esperar-te na seara do bem. Chamaste-me de certo, para saber que Deus ama e compreende em ti. Buscava-me tão longe e aguardo de tão perto. Alma boa, eis-me aqui, na ideal igreja, que é o altar da caridade, onde se faz a vontade do meu amor. Que assim seja. Muito obrigado, meu Deus, pela bênção do falar. E a todos vocês do nosso Centro Espírita de San Diego, muito obrigado pela paciência de nos escutar.